Olá, nono ano, mais uma aula de língua portuguesa na apostila 3, módulo 32, estrangeirismos. Bem, nessa aula nós vamos conceituar os estrangeirismos e apresentar noções sobre as causas e os processos de sua incorporação em nossa língua portuguesa. Faremos uma análise também de textos que apresentam argumentos contra e a favor dos empréstimos linguísticos e a produção de um texto de opinião sobre este assunto. Bem, mas o que é estrangeirismo? O estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções alheias ao idioma tomada por empréstimos de outra língua. São vocábulos de outras línguas que são incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura ou por conta de proximidade geográfica com regiões cujos idiomas oficiais sejam outros. Sendo assim, podemos dizer que estrangeirismos é um fenômeno linguístico orgânico. Como assim? Ele acontece de maneira espontânea e, quando menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para redefinir objetos e ideias. Lá na página 77, já nos diz que o uso exagerado da internet tem motivado estudos sérios de especialistas e, ao mesmo tempo que inspira outros humoristas a criar memes, anedotas e tiras engraçadas a respeito de estrangeirismos. A tira: shopping, zapping, marketing, tudo que é entretenimento vem em inglês? Peter Potter, glamour, boutique, tailleur, toda a alta costura vem em francês? Risoto, prosciutto, a boa mesa vem em italiano? A tecnologia de ponta vem em japonês? Isso sim, a conta depois chega bem clara em português. A pergunta é: quais palavras ou expressões provenientes da língua estrangeira tiveram sua grafia adaptada à língua portuguesa? Sabe dizer por que o número dessas palavras cresceu substancialmente à era digital? Então, nós temos lá shopping, que é centro de compras, zapping, que é prática do telespectador que muda frequentemente de canal por meio de um comando da TV, marketing, estratégia de negócio para tornar um produto ou uma pessoa conhecida ao público, prêt-à-porter, em tradução literal, é pronto para usar, significa uma roupa produzida em série, portanto não é feita sob medida, e que recebe a assinatura de um estilista de moda. Glamour é charme, encanto. Tailleur é uma veste feminina composta de um casaco e saia justa. E prosciutto é um tipo de presunto italiano seco e curado. Então, os estrangeirismos. Vamos entender como tudo começou. O português brasileiro ele tem adotado um número expressivo de palavras vindas do inglês, devido à posição de uma superpotência política, econômica e cultural dos Estados Unidos. O inglês funciona como uma língua franca, ou seja, uma língua utilizada para a comunicação entre pessoas que não falam o mesmo idioma. E aí, com a grande revolução cibernética vivida pela sociedade global a partir de 1980, esse movimento ele veio se intensificando e trouxe consigo um vocabulário que em menos de 2 décadas ele se tornou usual e constante na vida de todos os brasileiros. Ocorre que por conta dele ser de origem norte-americana, o advento do computador no Ocidente, os termos relacionados a essa área se apresentam em inglês. Dentro do universo da microcomputação, chamamos a atenção especial para a internet. O crescimento progressivo é tão grande dessa ferramenta, com meios de comunicação tanto de esfera interpessoal, quanto da média que tem feito com que expressões do tipo você tá lag hoje, cara, tá bugado, antes retiradas
de entrevistas feitas para trabalho, tornam-se ainda mais forte a presença na internet na fala cotidiana. A frequência com que os estrangeirismos são divulgados pela imprensa escrita e falada está diretamente ligada à rapidez com que eles são absorvidos pela língua, comprovando que o processo de assimilação não é só linguístico, mas também ele é cultural. Quando nós adotamos o estrangeirismo, pode ser pelo fato de cultura e até de gosto mesmo, mas é sempre gerado também por conta de uma necessidade prática. Ou seja, se o novo termo ele se instala na nossa língua, é porque havia espaço, não preenchido pelo nome de uma nova ideia, tecnologia ou objeto. No entanto, o uso do estrangeirismo, principalmente os mais recentes, pode ser determinado pela busca até de modernidade, ou pelo desejo dos falantes de mostrarem conhecimento atualizado e especializado em determinado assunto. Agora nós vamos ver os processos de incorporação dos estrangeirismos. A assimilação dos estrangeirismos pela língua acontece principalmente de que maneira? Pelo xenismo. Xenismo, a palavra mantém a forma gráfica de origem. Por exemplo, mouse, outdoor, camping, zapping, top model, milkshake. Adaptações. Adaptações é a forma em que o estrangeirismo se acomoda à forma da língua portuguesa. Então, é sinalizar, pênalti, xerocar, gol, abajur, toalete. Por decalque, em que o estrangeirismo ele é trazido com exatidão, literalmente. Cachorro-quente de hot dog, jardim da infância, em alemão é Kindergarten. E a sigla em que são empregadas as letras iniciais das palavras que compõem a expressão estrangeira. WC é Water Closet, CD é Compact Disc e etc. Então, retomando, os estrangeirismos da língua portuguesa eles têm várias origens. O anglicismos, que é proveniente da língua inglesa, eles são certamente os mais numerosos. São palavras referentes a vestuário, moda, comércio, esporte, sobretudo a contribuição que teve da informática. O classicismo ou francesismos provém da língua francesa e se liga à culinária, à gastronomia, à moda, ao vestiário, assim como objetos de uso diário, como baguete, canapé, menu, petit gâteau. Os italianismos vieram do italiano, com influência notável na culinária, nas artes plásticas, na cultura, no teatro. Então, temos espaguete, pizza, fogazza, risoto. Os castelhanismos são provenientes do espanhol, em grande parte na Península Ibérica. Eles foram assimilados durante a colonização. E as palavras que nós trazemos deles é o canastra, iguana, jaleco, machucar, pinchar, revisar, sangrar. Os arabismos são originados do árabe e eles foram transferidos para o português durante a estada desse povo na Península Ibérica. Eles se ligam em outras áreas da ciência, matemática, química, astronomia, arquitetura, agricultura e culinária. E as palavras advindas de lá são algarismos, álgebra, algoritmo, almanaque, alvará, açougue, alface e etc. Os germanismos são oriundos do alemão moderno e eles têm empréstimo de nomes de pessoas como Fernando, Guilherme, Ricardo, Edvirges, Walter. Os japonismos foram transmitidos ao português pelo europeu do povo japonês. São palavras que se referem a comidas, bebidas, técnicas artísticas, muito utilizadas hoje, como sushi, yakisoba, sake, karatê, sumô, kimono, geisha, biombo, mangá.
Na página 79 temos a atividade, que diz assim: o fenômeno linguístico do empréstimo é visto basicamente de modos opostos no Brasil. Alguns os consideram negativo devido à quantidade tida como excessiva de palavras e expressões provenientes da língua inglesa, e que é notável nos meios de comunicação de massa. Outros, no entanto, defendem a incorporação de estrangeirismos, por entenderem que todas as línguas sofrem influências externas e, portanto, é preciso tirar proveito da riqueza trazida pelos fatos que, ao longo do tempo, têm construído a história de determinada língua. Aí diz: leia os textos a seguir para resolver as atividades propostas. Durante a leitura, assinale alguns recursos linguísticos que exprimem a modalização. Esse trabalho auxiliará o entendimento da posição adotada pelo autor do texto em relação ao uso do estrangeirismo português brasileiro. Texto 1. No âmbito do projeto O Tamanho da Língua, Carlos Alberto Farraco, professor titular aposentado e ex-reitor da Universidade Federal do Paraná, durante uma tarde na livraria do Chaim, em Curitiba, conversou comigo sobre o tema a que tem se dedicado seus 45 anos de vida acadêmica, a língua portuguesa. Léxico, universo em expansão. A ortografia, no entanto, é a única parte da gramática sujeita de fato à convenção. De resto, a língua se constrói pelo conjunto de seus falantes, na dinâmica do uso, o que é muito visível no léxico. Farraco lembra cálculo de Antônio, que estimava um salto do número de palavras do português de cerca de 50 mil no século XVI, para algo em torno de 500 mil no século XX. O vocabulário de uma língua é um universo em expansão. Ele não tem limites. Novos objetos, novas práticas culturais, os esportes modernos, a comida, o comportamento, para tudo a gente precisa de palavras, diz. Neologismos e os empréstimos linguísticos. Muitas palavras novas são empréstimos linguísticos, que se fixam por causa da influência de culturas estrangeiras. No fim do século XIX e início do XX, era muito chique no Brasil usar termos da língua francesa, como tailleur, souffrier, para descrever a moda feminina e os eventos sociais. Depois da Segunda Guerra Mundial, a ideia de modernidade se associou aos Estados Unidos. A influência do inglês é muito presente hoje, mas isso não é motivo para preocupação com o suposto risco de descaracterização do idioma. Segundo o professor, um levantamento da quantidade de anglicismos que nos últimos 100 anos entraram no português e ficaram chegou a um resultado surpreendente. Mais de 4.000 se fixaram. Quando eu jogava futebol, eu era back. Havia o center forward e referee, etc. Foram todos descartados, exemplifica. Os estrangeirismos que passam a integrar o léxico da língua sofrem um processo de aclimatização. Alguns são absorvidos integralmente, como o show, cuja grafia não sofreu alteração. Outros são traduções, como empoderamento, do inglês empowering. E outros são aportuguesados, snob, de snob. O leitor não terá dificuldade de encontrar muitos outros exemplos. O filtro fonológico da língua. Normalmente a palavra que vem de outra língua passa por um filtro, que é o filtro fonológico da língua. Explica o professor observando que escrevemos smartphone, nós pronunciamos smartphone. Nossa estrutura pede a vogal que sustenta a sílaba explica. Antes que alguém diga que nós estamos falando errado, Farraco deixa claro que esse processo é normal. O fato de ter essa potencialidade é um aspecto bonito da língua. Texto 2. Estrangeirismos na língua portuguesa. Volta e meia, a enxurrada de expressões da língua inglesa vira motivo de discussões por especialistas em linguística. Dessa vez, entre os alvos estão as palavras sale, venda, e off, que significa liquidação ou botar fora. No bom e popular linguajar brasileiro, baseado no Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público Federal de São Paulo quer ajuizar uma ação civil pública para disciplinar o uso indiscriminado de estrangeirismo no comércio.
A liberdade das expressões colocadas nas vitrines das lojas, principalmente as de shopping centers, em português significa centro de compras. É defendida por alguns representantes do setor comercial. Do ponto de vista empresarial, cabe ao dono da loja julgar se as palavras estrangeiras prejudicam ou ajudam a atrair potenciais clientes. Para o procurador Matheus Baradi Magnani, o Código de Defesa do Consumidor exige que a comunicação feita com o cliente seja clara e objetiva. Outro ponto ponderado é a discriminação, pois uma parcela muito pequena da população possui conhecimento sobre a língua estrangeira. Nessa justificativa, cabe ressaltar que o mesmo, a língua-mãe, não é estendida, pronunciada e escrita corretamente pela maioria dos brasileiros. Felizmente, a taxa de analfabetismo ainda é significativa no país. Especialistas em língua portuguesa foram convidados para contribuir com a ação. O procurador quer saber qual é o limite do aceitável para o uso da língua estrangeira no vocabulário cotidiano do brasileiro. Quem é contra a invasão das palavras estrangeiras ou do seu aportuguesamento parece desconsiderar que todas as línguas do mundo se tocam e que falar seja um enorme beijo planetário. As palavras saltam de uma língua para outra, gotículas de saliva circulando em beijos mais ou menos ardentes, dependendo da afinidade entre os falantes. E o português é uma língua que beija bem. Quando falamos azul, estamos falando árabe. E quando folheamos um almanaque, procuramos um alfaiate. Subimos uma alvenaria, colocamos um fio de azeite, espetamos um alfinete na almofada, anotamos um algarismo. Falamos francês quando vamos ao balé, usamos um paletó marrom quando fazemos um croquis ou uma maquete com vidro fumê, quando comemos uma omelete ou pedimos na boate um champanhe ao garçom. Quando nos sentamos no bidê, viajamos na maionese. Falamos tupi ao pedir um açaí, um suco de abacaxi ou de pitanga, quando vemos um urubu, ou sabiá. Ficamos de tocaia, voltamos no tiririca, botamos o braço na tipóia, armamos um sururu, comemos mandioca ou aipim, regamos uma samambaia, deixamos a peteca cair. Quando comemos moqueca, capixaba, tocamos cuíca, cantamos a garota de Ipanema, dá para imaginar a Bahia sem capoeira, acarajé, o dendê, o vatapá, o axé, o afogé, os orixás, o agogô, os atabaques, os abadás, os babalorixás, as mandingas, os balagandãs. Tudo isso veio no coração dos infames navios negreiros. As palavras estrangeiras sempre entraram sem pedir licença, feito um tsunami, e muitas vezes nos pegando de surpresa, como numa blitz. Posso estar falando grego, e estou mesmo. Sou ateu, apoio a eutanásia, gosto de metáforas, adoro bibliotecas. Detesto conversar ao telefone, já passei por várias cirurgias e não consigo imaginar que palavras usaríamos para pizza, lasanha ou risoto se a máfia da língua italiana não tivesse contrabandeado esse vocabulário junto com a sua culinária. Há, claro, os exageros. Ninguém precisa de um delivery se pode fazermos uma entrega, ou pronunciar sailing se se trata de uma liquidação. Para que sair para a night de bike? Se dava tranquilamente para sair à noite de bicicleta. Mas a língua portuguesa também se insinua dentro das bocas dos falantes de outros idiomas. Os japoneses chamam capitão de capitã, copo de copu, pão de pã, sabão de chabão, tudo culpa nossa. Como o café, que deixou de ser apenas o grão e a bebida para ser também o lugar onde é bebido. E a banana, tão fácil de pronunciar quanto de descascar, e que, por isso, foi incorporada tal a qual a um fim sem fim de idiomas. E o caju que virou cachel, em inglês, eles nunca iam acertar a pronúncia mesmo. Fetiche vem do nosso fetiche, e não o contrário. Mandarim, seja o idioma, seja o funcionário que manda, vem do portuguesíssimo verbo mandar.
O americano chama melaço de molasses, mosquito de mosquito e piranha de piranha. Não chega a ser a conquista da América, mas de um começo. Tudo isso é a propósito do dia 5 de maio, dia da língua portuguesa, cada vez mais inculta e nem por isso menos bela. Agora que você já leu os textos, prepare-se. Para isso, siga essas etapas. Após a leitura, identifique as ideias apresentadas em relação ao uso dos estrangeirismos, anotando ao lado dos parágrafos os termos "sou contra", "a favor" ou "em termos". Releia os parágrafos e, a partir das ideias argumentadas apresentadas, formule sua opinião por escrito sobre o assunto, justificando-a. Preferencialmente, cite um ou mais autores dos textos lidos, a fim de dar consistência aos seus argumentos. No texto argumentativo que você escreverá na próxima aula, inclua nele palavras ou expressões que modalizem sua fala, indicando a posição adotada em relação a alguns argumentos. Quando você concordar, utilize realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida. Ou, se você discordar, utilize palavras como de jeito nenhum, de forma alguma, que indicam que se considera o conteúdo como quase certo. Talvez assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Muito obrigada por acompanhar essa aula. Faça os exercícios com capricho. Nos vemos em nossa próxima videoaula de correção de exercícios. Um beijão para vocês e até!